segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal. Eu vou repetir o verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. E aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Amém. Eu quero falar aqui um pouquinho nesta manhã, meus irmãos, se os irmãos me permitirem, sobre a necessidade de que temos de que o ministério seja seletivo. Separação para obreiros seja um processo seletivo. Observe bem que há uma diferença muito grande de igrejas. Quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, convidamos as pessoas a vir a Cristo e vem como está. Não há seleção, ainda que há uma forma de doutrina, que não é o nosso caso, que prega que a salvação também é seletiva. Mas a salvação não é seletiva baseado naquilo que nós cremos. A salvação é um privilégio dado a todos os homens que respondem à salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Observe bem, o processo de Deus é dar o Filho unigênito. Agora, para quê? Para aqueles que respondem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que precisa para a salvação é você responder à salvação. O processo de Deus já foi feito. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Agora, nós precisamos responder à salvação. Crer em Cristo Jesus. É o livre-arbítrio. Podemos crer ou podemos não crer. Enquanto que o ministério ele é seletivo. Quando nós lemos lá no Evangelho de São João, capítulo 15, verso de número 1 a seguir, e especialmente o verso de número 16, 15 e 16, eu poderia até ler com os irmãos, para não fazer citação errada do texto, São João capítulo 15, verso 13 a seguir diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Pedir em meu nome ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Observe bem que aqui há um processo seletivo, há uma escolha. Aqui não trata de salvação, ainda que muitos de nós pregamos que foi Deus quem escolheu a humanidade, sim. Mas não é uma escolha seletiva. Deus escolheu todos os homens para ser salvo. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade e se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, para o ministério é um processo seletivo. Não são todos que aceitam Jesus como Salvador e vai para o céu com certeza, que tem qualificações suficientes para pertencer ao ministério. Ao ministério é grupo de pessoas seletivas, que Deus nomeia, que Deus separa, que Jesus separa para si, para funções específicas na obra de Deus. É muito importante que todos nós pensamos nisto. Nós vivemos uma época no nosso Brasil, especialmente na nossa igreja, Assembleia de Deus, que por motivos diversos, circunstâncias diversas, nós temos visto ao longo dos anos e os últimos anos, muita gente sendo separada para o ministério, recebendo até credenciais do ministério, mas que não vai aqui nenhum sentimento
pejorativo, de discriminação, preconceituoso. Eu quero que os irmãos me entendam. Apenas eu estou tratando aqui de um assunto que nós, assembleianos, nós, e especialmente nós, Assembleia de Deus do Belém, precisamos pensar nisto. É que em função dessas coisas, muita gente vem, são separados, são chamados para o ministério e recebe credenciais e estão no nosso meio como obreiros, e nas horas das decisões principais do nosso ministério, eles têm poder de voto, mas que não têm nenhuma qualificação para ser obreiro. Nenhuma qualificação para ser obreiro. Homens que não têm qualificação moral, não têm qualificação espiritual, não têm qualificação social, não têm qualificação ministerial para ser obreiro, mas estão no nosso meio, nas nossas reuniões, e avogam para si o direito de fala, e falam, e desafiam, e desrespeitam, e nós não temos que abaixar a cabeça e nos curvar, porque foi nós que colocamos as mãos sobre eles e separamos para o ministério. Ministério é seletivo, irmãos. Ministério é um processo seletivo. Quando nós lemos lá no livro do Êxodo, que podemos dizer que é uma figura do ministério, lá no capítulo de número 17 do livro do Êxodo, está escrito as seguintes palavras: quando o sogro de Moisés, que era sacerdote em Midian, veio visitar Moisés e viu o trabalho que Moisés estava fazendo, exaustivo, porque ninguém faz nada sozinho, mas o trabalho que Moisés estava fazendo era um trabalho exaustivo, cansativo, tanto cansava Moisés quanto cansava o povo. O sogro de Moisés deu um conselho para ele, no capítulo de número 18, que ele deveria separar homens para que ajudasse nos negócios menores, porque os negócios maiores ficavam sob a responsabilidade de Moisés. Observe bem que quando nós somos separados para o ministério, nós temos limites de ação. Amém, meus irmãos? Nós temos limites de ação. Não é porque eu recebi uma carteirinha do ministério e que devemos honrar, que eu sou hoje separado para o pastor, ou para o pastorado, ou para evangelista e coisa dessa natureza, que eu tenho que chegar diante daqueles que estão acima de mim, ministerialmente falando, e desaforá-los e falar aquilo que eu quero, só porque eu tenho uma carteirinha. Que ministério não é feito por carteirinha. Carteirinha é que te identifica socialmente, mas ministério é dom de Deus, é vocação de Deus, é chamada de Deus. A carteirinha é para você ir no hospital, a carteirinha é para você se identificar na sociedade quem você é. Aliás, eu penso comigo e peço aqui que todos me ajudem a compreender isto melhor, que pastor que é pastor não esnoba carteirinha dentro de igreja. Pastor esnoba ministério. Eu tenho ministério, fui chamado por Deus. E a carteirinha não te identifica dentro da igreja, te identifica lá na delegacia, lá no hospital. Lá você precisa de uma carteirinha, lá eles vão pedir para você entrar. Mas aqui é a sua conduta, aqui é a sua vida moral, aqui é a sua vida espiritual que te identifica. Mas o apóstolo, ou seja, o sacerdote de Midian aqui, o sogro de Moisés, aconselhou a Moisés que deveria procurar dentro do povo. E tu dentro do povo procura. Olha aqui o processo seletivo. Procurar é um processo seletivo. Procura. Significa que ministério não é algo de todo mundo, não é algo da multidão. É alguém. É alguém escolhido, é alguém separado. Você dentro da multidão procura. Procura o quê? Homens capazes. Primeiro, para exercer o ministério, você precisa ser capaz. Você precisa ser capaz. Você precisa ter qualidades mínimas para ser chamado ao ministério. Poucos dias eu estava na porta da nossa igreja lá em São José dos Campos e apareceu um cidadão que passa lá sempre, drogado, dependente de drogas, produtos químicos. E ele veio falar comigo, queria ter alguma coisa para ajudar, para lhe ajudar, e ele começou a se expor, e ele puxou do bolso uma carteirinha de pastor e disse: eu também sou pastor. Aí eu perguntei mesmo: você já foi crente? Ele disse: eu nunca fui crente, eu sou pastor. Olha que situação complicada, irmão. Viu? E ele estava com a carteirinha reconhecida pela CGDB, pastor. Reconhecido pela CGDB. Eu também sou pastor. Eu falei: glória a Deus, está vendo como o negócio está ficando bom? Não é isto?
Aí depois diz aqui o texto sagrado: homens capazes. Preste bem atenção nessas frases, que parecem serem frases isoladas, mas não é. Temente a Deus. Não é possível que um homem chamado para o ministério temente a Deus desrespeite o seu superior. Ele não tem temente a Deus, porque se eu não temo os homens que vejo, como temer a Deus que eu não vejo? O temor a Deus começa aqui entre nós. Amém, meus queridos? Mas vamos um pouquinho mais. Temente a Deus, homem de verdade, porque tem homem que não é homem de verdade. Não vou entrar no mérito. Que aborreça a avareza e põe-nos sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? Não importa o tamanho do rebanho que você está apacentando, você é maioral. Só que você tem um líder. O líder aqui chama Moisés. Voltemos lá para o texto que eu acabo de ler no livro de Salmo. O salmista, quando ele está falando aqui, salmista Davi, quando ele estava falando neste salmo, ainda que o tradutor, ele coloca no epígrafo desse texto, o verdadeiro cidadão dos céus, mas o salmista, me parece, salve melhor juízo, que a visão dele não era a visão do céu como nós temos hoje. Hoje nós temos uma visão do céu, onde habita Deus, onde nós vamos estar com Deus. Mas a visão do salmista aqui não era a visão do céu. Era a visão do templo que ele pretendia construir. Era a visão do tabernáculo, era a visão de Jerusalém. E ele está aqui questionando a Deus o seguinte: Senhor, neste local, no templo, no tabernáculo, na tua casa, quem é que tem o direito de morar lá dentro? E vocês vão perceber que o texto diz assim: morar, habitar. Então vocês vão perceber logicamente aqui que o texto não está falando com os judeus na sua totalidade. Porque tinha uma classe de pessoa que morava lá, que ficava lá. Eram os sacerdotes. Quando você lê o Salmo de número 84, o Salmo 84 fala isso: bem-aventurado aquele que habita aí na tua casa. Eram os sacerdotes. Porque os sacerdotes, no exercício da sua função, ele morava lá no templo. Ele ficava lá. E o salmista então está perguntando aqui: quem é que tem direito, que deve morar lá na casa? Ou seja, quem é que deve ser serviçal na casa do Senhor, pastor Clarismundo? Quem é que deve dirigir culto? Quem é que deve pastorear? Quem é que deve pregar? Todo mundo, pastor. Não, é seletivo. Quem é que deve vir aqui à frente do púlpito da nossa igreja e receber a separação com imposição das mãos? É seletivo. Pastor, não trata de ir para o céu. Não, para o céu não. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, é só o desejo de ir para o céu, o amor a Deus, você vai para o céu. Aqui se trata de exercício na casa de Deus. Quem é? Todo mundo? Vamos jogar a rede? Aí ele mesmo responde, presta atenção: aquele que anda, ou seja, aquele que não difama o seu irmão. Nós estamos vivendo uma situação, irmãos, difícil, inclusive nas nossas redes sociais. Quantas pessoas que esnobam carteirinha do ministério, são pastores, dirigem igrejas e vivem nas redes sociais infamando a vida de homens de Deus, difamando a vida de pessoas que eles nem sequer conhecem. Eu ouvi há poucos ontem à noite, quando alguém infamava um dos nossos pastores, e uma outra pessoa do outro lado perguntou assim: fulano, você conhece a pessoa que você está falando? Ele disse: nunca nem vi. Esse assunto nasceu no meu coração quando essa pessoa falou isto.
como você pode pertencer a um ministério, especialmente das Assembleias de Deus no Brasil, que é a igreja que nós servimos, se você com a tua língua não poupa a vida do seu irmão? E seja ele lá quem for. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo, aquilo que é desprezível, aquilo que não tem valor, você despreza. Você não tem prazer nas coisas que não têm valor. Ministério não é só vir aqui pregar, irmãos. Ministério não é só esboçar uma carteirinha de pastor, irmãos. Ministério não é só ser pastor de uma igreja e até grande, irmãos. Ministério é conduta. Ministério é conduta. Ministério é comportamento. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ministério se prega mais com a vida do que com a boca. Nós temos muitos pastores, nosso pastor José Wellington, que nunca tiveram o privilégio de pegar esse microfone aqui no Belém e pregar. Nunca. E talvez vão morrer sem pregar aqui, sem dirigir uma oração. Mas tem vida. Tem vida diante do altar do Senhor. A cidade que eles moram, pastor Nilton, eles são referência. Homens de Deus, que as autoridades respeitam, o prefeito, a delegacia, os vizinhos respeitam o nome daquele homem, até sem o conhecer. Ministério não é quem é bom de mensagem, quem é bom de diálogo, quem é bom de plateia, de plenária, que vem aqui e consegue iludir as pessoas com as suas palavras bonitas. Ministério é vida, ministério é conduta, é quem pode habitar nesse lugar. Como eu só tenho alguns minutinhos, eu vou ter que correr. Mas eu quero ler com os irmãos. E essa palavra minha é uma palavra de advertência, porque nós estamos num momento que eu poderia até dizer, até me deu vontade de pregar aqui hoje sobre isto, quando o Dueto me falou ali, mas são palavras que o Senhor Jesus disse assim, algumas vezes, e depois se repetiu nas cartas da igreja do Apocalipse. Aliás, todas elas está escrito assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não fala, não é para falar. Que tem gente que tem ouvido, mas a boca fala muito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora é hora. A palavra ouvir ali é exercer juízo, julgamento. Tá bom? Não é falar, não é ir no calor da emoção, na carruagem que todo mundo vai. Para um pouquinho, pensa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, na carta que Timóteo escreve, na sua segunda carta. Paulo escreve a Timóteo, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. E não pensa que esse texto que está escrito aqui é para os ímpios lá fora. Não é para os ímpios lá fora, não. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve no livro de Atos dos Apóstolos, ele disse assim: eu temo, porque depois da minha partida, se levantarão lobos velozes que não pouparão o rebanho. E do meio de vocês. É assim que Paulo fala. É do meio. Porque tudo aquilo que vem lá de fora, pastor Israel, que vem dos políticos, que vem lá de fora, a gente administra com facilidade. Que a gente já sabe que é contra a igreja mesmo. O problema é aquilo que se levanta no nosso meio. Mas o texto está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis de se administrar. Disse mais: porque haverá homens amantes de si mesmo,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Será que as pessoas que estão nos assediando estão pensando em nós? Hein, pastor Evandro? Será que as pessoas que estão nos assediando, pastor José, estão pensando em nós? Está preocupado com você? Com a sua igreja? Com a sua vida espiritual? Está querendo te ajudar, irmão? Você está precisando de alguma coisa, irmão? Você está precisando de algum recurso na sua igreja, lá onde você está? Estão te assediando, eles estão te oferecendo alguma coisa? Então, continua o texto aqui, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Eu poderia parar todo o tempo só nessa frase. A pior dor, pastor José Wellington, que eu sinto, e penso que todo mundo sente, e foi a pior dor que o próprio Deus sentiu, é ingratidão. Não tem coisa pior do que ingratidão. Porque a ingratidão é a falta da recíproca verdadeira. É você tratar bem com mal. É você receber o bem de alguém e responder com mal. Judas Iscariotes traiu Jesus. E ele foi escolhido. Cargo de confiança. Jesus disse, foi eu que escolhi, foi eu que chamei. Judas não era diabo. Judas não nasceu exclusivamente para aquilo. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração dele. Você toma cuidado que o diabo entra no coração até de apóstolo. O diabo entrou no coração do apóstolo, irmãos. Viu? Em Marcos capítulo 3 está escrito que Jesus escolheu quem ele quis. Jesus foi escolhendo a dedo. Eu penso que Jesus escolheu a nata. Sim ou não, pastor? Escolheu a nata. Foi escolher Pedro, Tiago, João, Judas. E ele viu tamanha qualidade de Judas que ele falou, você vai ser meu tesoureiro, rapaz. Ninguém põe um tesoureiro que não seja da confiança. E quando você assume uma igreja, que você tem um que você percebe, você dá um jeitinho logo de tirar fora. É verdade ou não é, irmãos? Tesoureiro tem que ser da confiança. Jesus escolhe Judas. Dá um cargo de confiança. Há quem diga que Judas sentava ao lado da mesa, ao lado de Jesus, na hora da ceia. E com razões. Porque vocês sabem que na hora da ceia, se sentava ao chão, colocava os pratos, não é isso? E os grupos comiam um pouquinho no prato aqui, outro pouquinho no outro prato ali. Mas de Jesus, a Bíblia diz assim, o meu amigo íntimo, que comia comigo no meu prato. Levantou contra mim o seu calcanhar. Já pensou, irmão? Mas comer no seu prato, pastor? Dói isso ou não dói? Seja sincero, irmão. Dói ou não dói? E a traição de Judas foi tremenda. Foi tremenda. Jesus sentiu tanto que foi a única vez na Bíblia, pelo menos que eu tenha conhecimento, que Jesus chamou seus discípulos de confiança e disse, depois que Judas traiu, depois que Judas saiu para vender o mestre, Jesus disse, a minha alma está angustiada, e angustiada até a morte. Jesus disse, este eu não aceito. O que ele fez, não aceito. Com outras palavras, Jesus estava querendo dizer, o fato de que Judas me traiu, o que ele fez, eu levo para a eternidade. Um dia vocês chegarem lá no céu e perguntar a Jesus, e aí, como é que está? Eu só tenho um probleminha com Judas. Eu só tenho um negocinho para acertar com Judas. Brincadeira, irmãos. Ingratos. Vou falar aqui por nós aqui no Belém, por nós aqui. Quem de nós aqui no Belém não fomos abençoados pelo nosso pastor? Hein, pastor Nilton? Quem de nós aqui não fomos abençoados pelo nosso pastor? E qualquer operação, manifestação contra, você vai se enquadrar nesse grupo de pessoas que está aqui. Homens ingratos, profanos, sem afeto
afeto natural, ele é insensível. Ele não se condói enquanto o outro chora, pastor. Aliás, ele sorri. Eu fiz ele chorar. Filho do cão. A Bíblia diz, sorri com quem está sorrindo, mas chora com quem está chorando. Mas disse mais aqui, ó. Sem afeto natural, irreconciliável. Não tem o que faz para esse cidadão que dá certo. Não tem o que faz. O senhor pode perdoar 100 vezes, pastor, que 100 vezes vai trair. Porque ele é irreconciliável. Com ele não tem conserto. Mas diz mais o texto sagrado aqui, ó. Caluniador, incontinente, irreverente, não dá obediência, não respeita. Jesus disse, eu escolhi o que eu quis, e eles vieram a mim. Está implícito a ideia de submissão. Está implícito a ideia de submissão. Todos nós sofremos isso. Você chega numa igreja, você abençoa alguém. Você começa a perceber, né, pastor Lima? Alguém que está lá tem até uma chamada, você percebe que tem uma vocação. Aí você separa, você dá um cargo para ele, você separa para diácono, presbítero, pastor. No dia que ele recebe a carteirinha de pastor, ele já chega na igreja e diz, agora eu sou pastor, igual o meu pastor está aqui, ó. Não é muito simpática essa mensagem, mas eu vou terminar também, porque o pastor só me deu 40 minutos. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres, dos deleites do que amigo de Deus. Agora que pesa, tendo aparência de piedade. Eu recebi uma mensagem há poucos dias atrás, interessante. Eu não sou muito de redes sociais, não gosto muito, porque tem muita fofoca, tem muita coisa boa, mas tem muita fofoca também. Mas um cidadão, não vou dizer o nome aqui, ele me mandou uma mensagem muito bonita e disse assim, meu amigo, estou ligando para você para lhe pedir um voto. Você sabe que eu estou concorrendo a um cargo, mesmo você sendo fiel do outro lado, mas se você puder... Eu fui até tentado, pastor. E para o teu elevo espiritual, eu quero deixar um hino para você e dirigir uma oração. Está aqui, irmãos. Aparência de piedade. Parece crente, mas não é crente. Parece religioso, mas não é religioso. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. Viu? Não posso tomar tempo mais aqui. Não vai dar, pastor. Um outro dia só me dá tempo, pastor. Um outro dia só me dá tempo, pastor. Mas eu vou ler mais um versículo agora aqui. Para... conclusão, eu disse aqui que a separação deve ser seletiva. Sim ou não? A separação é seletiva. Não pode separar qualquer pessoa para o ministério. Para ir para o céu você faz tudo, carrega até nas costas. Mas para o ministério é seletivo. Não pode. Agora, tem uma coisa, não é só separar para o ministério. É com quem você anda. Diga com quem tu anda e eu digo quem tu és. Se a polícia estiver fazendo uma blitz na rua e parar um carro, e no carro tiver uma turma de bandido, e eu estiver no meio, pastor, eu vou para o Chilindró também, não tem conversa. Não vou, delegado? Vou também, meu irmão. Diga com quem tu anda, com quem você se relaciona. Aí o salmista Davi diz aqui, ó. Salmo 101. Cantarei a misericórdia, o juiz a ti, Senhor, cantarei. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei na minha casa com o coração sincero. Não porei coisas má diante dos meus olhos. E, preste atenção agora.
A gente prega nesse salmo aqui, e não tem nada errado, quando você diz assim: Deus procura as pessoas fiéis da terra para andar com Ele. Não tem problema, você pode contextualizar e fazer isso. Mas o texto não está falando que é Deus, não, está falando que é Davi. É Davi. Aí Davi diz assim, ó, preste bem atenção: aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Nada. E tem mais outra coisa: um coração perverso se apartará de mim, e não conhecerei o homem mau. Não quero nem relação com ele. Aí você fica na rede social aí, trocando mensagem com essas pessoas, eles vão ganhar você, meu filho. Salmista, não quero relação, é ele, deleta logo. É inimigo, deleta logo. A luz não combina com as trevas. Saiba com quem você anda e com quem você conversa. Mas tem mais uma coisinha aqui, preste atenção. Salmo 101. Aquele que difama o seu próximo, às escondida, porque essas pessoas não têm coragem de falar cara a cara. Não tem coragem de vir aqui e dizer contra você que eu estou falando. Então fica falando às escondidas, difamando. Às escondidas. Olha aí como que diz o texto. Eu o destruirei. Salmista, é muito interessante a palavra aqui, que destruir é muito forte, né? O salmista diz assim: eu vou dar um conselhinho para ele, vou ajudar. Não, destrua, meu filho. É para destruir. Eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Quer dizer, não fará parte do meu ciclo de amizade. E tem mais uma coisa: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. E o que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmista Davi diz assim, pastor José Wellington: eu não vou pôr qualquer trincheira ao meu lado, não. Não vou pôr qualquer lixo ao meu lado, não. Vou escolher pessoas para andar comigo. Vou selecionar pessoas para fazer parte do meu ciclo de amizade. Primeira coisa, o ministério é seletivo. Segunda coisa, você precisa selecionar as suas amizades. Pastor, isso não é preconceito, é poupar a sua vida. Os ativistas, as pessoas que trabalham no sentido de hoje criar normas dizendo que tudo é preconceito, tudo é discriminação, eles querem embocar, em colocar no mesmo cesto, na mesma carruagem, todo tipo de lixo, e quer que a gente viva com eles e comunga com eles. Isso não é bíblico. A luz não combina com as trevas. Óleo não mistura com água. Não, Senhor. A vida toda, a história toda, ela é feita de grupos separados. Não, nós não podemos misturar, não, irmãos. Nós temos que ter a nossa conduta. Volto a dizer, não estou tratando de salvação. Estou tratando de escolhas para o ministério e escolha para estar com você. Aí aquelas pessoas que estão hoje aqui e que aspiram ao ministério, que eu não vou ter tempo de ler todo o texto, mas vou ler somente um texto aqui. Ele pode estar dizendo assim: pastor, mas e eu? E o meu caso? Eu tenho vontade de ser do ministério, depois que o senhor falou isso, perdi a esperança. Pelo jeito, não vou chegar a lugar nenhum. Porque a seleção aqui, nesse tanto de homem que tem aqui, se for selecionar, vai sobrar um punhado, não é isso? Então, como é que eu faço? Aí o apóstolo São Paulo te dá um conselho assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você quer pertencer ao ministério? Dê prova que você tem ministério. Dê prova que você tem chamado. Nós temos um punhado de gente que se assenta aos nossos púlpitos, que não sabe nem sequer dirigir um culto. Há poucos dias atrás, nós estávamos num culto, numa cidade aí, no interior, e o pastor da igreja chamou um cidadão, um pastor, para dar a bênção apostólica. Chegou lá e não sabia dar a bênção apostólica. Esqueceu a reza. Ou esqueceu, não sabia. Você quer ser obreiro? Vai para a escola dominical. Vai para o culto de oração. Vai para o culto de doutrina.
Com todo respeito aos nossos pregadores, gosto muito deles, eles pregam, mas nós estamos criando uma safazinha de jovens novas, e eu trabalho muito com os jovens na igreja que eu estou, para não acontecer isso, que eles não querem mais estar em culto de doutrina, em culto de ensinamento, em culto de oração, eles querem andar com uma agendinha marcando para pregar aqui, para cá ou colar, e fica pregando um punhado de heresias nos nossos púlpitos. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado, e ninguém é aprovado se primeiro não for provado. Vai lá. Ouvi aqui o pastor Clarisvaldo falar do cidadão que limpa o banheiro da igreja. Eu conheço lá, sei como que é. Você quer ministério? Começa a limpar o banheiro da igreja. Começa a desentupir o vaso. Ah, pastor, o senhor está falando isso que o senhor pastor presidente. Eu já fui zelador de igreja, pastor. Eu já fui zelador de igreja e não me diminui por causa disso. Começa a fazer e Deus vai te honrar. Deus vai fazer você prosperar. Você vai subir e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Mas, não, pastor, 1 minuto eu termino, pastor. Tenha paciência comigo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Obreiro de que não tem de quê. Não é só pregar bem não, irmão. É no meio das irmãs na igreja. É no meio das mocinhas na igreja. Viu? É quando você abraça uma irmã na igreja para cumprimentá-la, né? Aquela irmãzinha velhinha lá de 80 e poucos anos, você passa longe dela, mas aquela bonitinha, novinha, você... Ah, minha irmãzinha. Não é isto? Não é verdade, irmãos? Você não tem de quê. Não é só a pregação, não. Mas termina mais um pouquinho. E termina aqui, pastor. E que maneje bem a palavra da verdade. Sabe o que significa manejar? Essa palavra manejar, ela está ligada ao fato de a guilhotina. Aquele camarada que trabalha na gráfica, que tem uma guilhotina que corta no risco.